Fala, turma, tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast. E hoje é um MD Ensino Cast especial, Ju, assim, diferente, assim, bem fora do habitual, do que a gente costuma fazer. Não é um podcast técnico, não é um podcast necessariamente de insight sobre comportamento médico, mas é um podcast fundamental para você que atua como médico, que vai atuar como médico. Porque a gente está com um convidado pouco ortodoxo para essa mesa. Felipe de Barros, nosso grande amigo, querido, Felipe de Barros, que é advogado, para quem não conhece, Felipe é advogado, especialista em direito médico pela Santa Casa de São Paulo e fundador da DocStage. Estamos com um advogado aqui hoje. Não, é um assunto tão fora da nossa realidade, quer dizer, é da nossa realidade. Não, é total da nossa realidade. Total, mas a gente é tão ignorante nele, tão ignorante, que a gente tem que estudar pra saber que pergunta fazer. A gente tem que perguntar pra ele antes disso aqui, pra poder difícil. Saber qual pergunta que eu faço. Foi mais difícil do que quando a gente faz SARA. Não, é melhor falar de choque quando mais. Entubar. A gente teve que perguntar pra ele, Felipe, ajuda a gente a fazer a pergunta, porque nem a pergunta a gente sabia fazer de tanta ignorância que a gente tem no assunto. É tanto que a Ju tá tão nervosa que ela não parou de falar e não deixou o Filipão falar. Filipão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, à nossa casa, a MD Ensino Cast aqui. Tenho certeza que a gente vai sair daqui dessa hora aqui de podcast com muito aprendizado prático aqui. Porque, na verdade, você não veio aqui pra falar de direito médico, né? Você veio aqui pra falar sobre tributo médico, é isso? O bastidor da medicina, né? Bastidor da medicina. Bom, bacana. Isso acontece do lado de cá também. O paciente ignora muito problema de saúde também. Verdade, hein? Sabe que tem e às vezes vai deixando de lado ali. Exato. A gente também é meio assim quando é paciente também. Exato. Filipão, pro pessoal entender, pra gente começar a construir isso, já que, como eu disse, não é natural, não é um papo que geralmente a gente, nem na faculdade, nem depois da faculdade, nem em residência, nem em lugar nenhum, a gente acaba tendo, e é muito errado, a gente vai discutir isso ao longo do tempo aqui. Conta pra gente um pouquinho, primeiro, o que faz exatamente o Felipe de Barros, toda essa história que a gente conversou aqui, começou a conversar, e eu queria também nessa toada contar um pouquinho da DocStage, que é uma startup, é uma empresa muito legal, a gente conhece de perto, e é muito legal, e foi até de conhecer e de ver o trabalho que vocês estão fazendo, que surgiu a ideia de a gente sentar aqui para conversar. Então, fala pra gente um pouquinho sobre você e sobre a DocStage. Bom, vamos lá. Eu conheci minha esposa em 2015, e ela estava no comecinho da faculdade de medicina, e eu vinha trilhando ali uma carreira legal na advocacia, estava tendo um sucesso bacana, e por ser advogado, estava especializando em direito médico. Normalmente os amigos de turma da minha esposa sempre vinham me perguntar uma coisa ou outra. E se acontecer tal questão, ou a lidar com a família, ou um caso emblemático surgiu num plantão ou outro, tinha essa demanda ali constante. Na beiradinha dela formar, no finalzinho de 2019, começaram a surgir outras questões mais relativas à parte de contabilidade. Quem abre uma empresa é um despachante, é um contador. Eu fiquei sabendo de um contador que ele é o dono da empresa, coloca todo mundo dentro, e aí como que faz, como que paga imposto, o que eu faço? Surgiram essas dezenas de perguntas. Ela perguntando pra você? Ela e os amigos de turma. Saí com ela pra algum barzinho nessa época de final. Mais esperto que eu e meus amigos que a gente perguntou isso. E dali eu tive esse insight. Falei, legal. Se é uma dúvida que todo mundo tem, pode ser que isso seja uma dor aí que o mercado tem e precisa ter essa dor sanada. Visionário. E quando eles formaram de fato, começaram a trabalhar, aí desgringolou de vez. Cada um pagava um percentual diferente de imposto, um não sabia, queria contratar um seguro, mas não sabia qual seguro protegeria ou não. As inseguranças, pessoa física, PJ, CLT, essas siglas, essa sopia de letrinhas aí começou a surgir, aí o que a gente faz? E daí vem a ideia de fundar a DocStage para abraçar o bastidor da vida profissional do médico, mas na contramão do que uma contabilidade faz. Eu não queria trazer aquela linguagem complicada, nomes complicados, alíquota, faturamento. A gente tentou trazer isso de uma forma descomplicada. E daí vem o termo startup, porque eu também não queria ter uma empresa de contabilidade, mesmo que fosse simplificado. Eu queria ter uma empresa que facilitasse a vida financeira do médico como um todo. Uma empresa de inovação. Exato. E a nossa ideia foi trazer tecnologia para dentro de casa, como uma forma de... O que eu não preciso de que o cliente participe do processo, que é gerar guia de imposto,
fazer o bastidor mesmo da contabilidade, que o médico não participa desse dia a dia, que seja a máquina fazendo, para que a gente consiga dedicar a parte do time pro que realmente importa, que é tirar essas dúvidas que vocês têm no dia a dia. Pô, deu um problema ali no meio do plantão, preciso falar com alguém, ter esse contato ali imediato, para que o médico, o nosso cliente, não fique desassistido, seja na parte tributária, seja na parte, enfim, de direito médico, ou o que for na rotina de plantão. E hoje, então a DocStage tem quanto tempo? Final de 2020, a gente fundou a empresa, começou a operar de fato mesmo no comecinho de 2021. Legal, então são 2 anos aí. 2 anos e pouquinho. Pelo que a gente já conversou um pouco antes e conversou em outros momentos, assim, o negócio é quase que uma atração magnética, assim, você consegue, cada vez mais entra, médico te conhece e vai atrás de ti, né? Porque você tá resolvendo realmente muita dor, é isso? Sim, hoje a gente atende mais de 1.000 médicos no Brasil inteiro. Olha o tamanho. Estamos adquirindo sede física, estamos expandindo fisicamente para mais de 5 estados hoje no Brasil. Massa, com uma facilidade extra que a gente também entendeu que era uma dor do nosso cliente, que é aonde eu vou abrir minha empresa, né? A gente está adquirindo imóveis pelo Brasil como uma forma de facilitar cada vez mais essa jornada do nosso cliente. Legal. Pô, daria para ficar até um tempo prolongado aqui te perguntando e querendo saber da sua história, da história da DocStage, que é uma história aí de alavancagem, assim, né? Não sei se alavancagem é a palavra, mas de escala, né? Vocês realmente tem 2 anos, 3 anos de empresa e o negócio está tomando uma proporção nacional, né? Você já mostrou seus dados, realmente é muito grande. Cara, é legal. Graças a Deus, não é tudo flor no meio do caminho, a gente enfrenta muita pedra, mas eu não posso reclamar do crescimento, não. Legal. Hoje estamos chegando aí numa equipe de mais de 60 pessoas, ocupamos 2 andares de um prédio comercial em Santa Lúcia, então a gente tem uma estrutura legal e é fruto, eu acredito, que do esforço de um trabalho que a gente tem construído aí a várias mãos e está trazendo um resultado bem legal para a comunidade médica. Massa. Vamos começar a falar sobre tributo, então. Vamos começar a falar sobre imposto médico. Né? Usar a palavra imposto, acho que é mais o dia a dia. Não sei se é palatável, é uma palavra meio forte para imposto, que, pelo amor de Deus. Nossa senhora, ainda mais isso, você vai me explicar, vai dar uma pincelada sobre a reforma, não é agora ainda não, guarda aí pro final, porque essa aqui vai ser pro final, sobre a reforma tributária. É uma pincelada só, porque eu já descobri, inclusive, que você nem pode falar muita coisa, porque eles estão mudando toda hora. Exato. Mas isso tem me angustiado ao ponto de eu nem me preocupar, porque eu fico agoniado toda vez que eu preocupo. Mas aí você vai me explicar de forma tranquila, serena. Vai falar que poder, tá tudo bem, que vai dar tudo pra eu certo. poder ficar... Eu já fiquei tranquilo quando eu descobri que é só pra 2026, com 58 anos de evolução do negócio. A Efigênia falou pra gente, então mais tranquilo. Eu não sabia nem pra quanto que era, também fazia nem ideia. Pronto, então pra começar, eu começo ou você começa, Ju? Não, deixa eu fazer que eu... Faz. Ela gosta de fazer a primeira. Luizão, você já viu isso? Ela sempre é ela a primeira, cara. Sempre ela. Aí eu fico embolando só que ela joga a primeira, que é a pergunta que a gente sabe que vai fazer, sabe? Esse podcast a gente faz o roteiro, a gente faz o enredo. Mas sempre a gente só sabe uma pergunta, é a primeira. Aí a Ju fala, deixa eu fazer. Aí ela vai e faz. Para, você sabe qual que é a minha pergunta. Qual eu sou residente. Tá, então vai. Bom, seguinte, Felipe, é uma pergunta bem básica, mas imagino que seja uma angústia também de outras pessoas. Acho que tá todo mundo aqui pra isso. Eu sou residente, então eu recebo a bolsa via MEC, e essa bolsa é descontada do INSS. Fora a bolsa do MEC, eu dou plantão por outra empresa, que também desconta no meu valor lá que eu recebo, também desconta o INSS. E aí fica naquilo, eu pago o INSS 2 vezes, tem limite, como que funciona isso? Tá certo, tá errado? Bom, vamos lá. Não existe dúvida básica, não. Infelizmente, o brasileiro ele não tem essa educação ao longo da jornada. Educação básica, faculdade, ninguém tem contabilidade básica, então isso realmente não é uma dúvida básica. É uma dúvida, acho que 95% da população brasileira não tem acesso a essas informações e acaba cometendo alguns equívocos, que é, por exemplo, com a questão do recolhimento do INSS. Sendo bem sucinto nesse ponto, o INSS ele tem um limite que você paga de contribuição previdenciária, né, de contribuição para o INSS. Todo mundo tem que pagar INSS que trabalha. Existe um dos princípios que você vai custear o INSS de alguém que, por exemplo, pagou um determinado período, sofreu um acidente, está inválido o resto da vida, você precisa ajudar a custear. É um princípio que a gente chama de solidariedade. Então todo mundo que trabalha tem que contribuir para o INSS como uma forma de que a máquina como um todo esteja funcionando. Porém, cada contribuinte, cada pessoa, cada trabalhador tem um limite que ele contribui.
que vai depender da forma que ele recolhe. Se ele recolhe por uma empresa, se ele recolhe como pessoa física, os percentuais variam. Mas o que é fundamental para responder a tua pergunta de forma mais objetiva? Existe um limite de recolhimento do INSS. Se você ganhar 100 mil reais, você não vai pagar um percentual sobre 100 mil. Existe um teto do INSS que vai depender da forma que você trabalha, como residente ou como pessoa jurídica, ou como ter a sua própria PJ, ou trabalhar em uma outra PJ, então isso vai variar. E se você está recolhendo a mais, o INSS ele tem que devolver esse valor para você. É importante que você conte com o auxílio de uma contabilidade para entender na prática como que você recebe de um lado e do outro, para verificar se está tendo um pagamento a mais. Se está tendo um pagamento a mais, a gente vai ter a função de comunicar com esse local, por exemplo, na residência ou nessa empresa que você trabalha, para dizer, opa, já recolhe os X reais lá, então só recolhe o suficiente para completar o teto, não passa disso. Então se você tiver que recolher, vamos pensar em valores, imagina que o teto seja R$1.000 para facilitar o cálculo. E pela residência você recolhe R$400. A sua empresa só vai poder recolher o máximo R$600 para bater o teto. 601 real e R$1 já é além do teto, você tem aquele R$1 de volta. Quando você está nesse cenário, por exemplo, a empresa, ou no caso da residência, as fontes pagadoras, ou as fontes distribuidoras, elas não tem como saber disso, ou tem? Não. É a pessoa que tem que saber. Eu que tenho que resolver isso. Exatamente. Contratar a DocStage. Por favor. Caraca, um jabá! Caraca, você pode contratar ela pra fazer a venda também, olha lá. Conteúdo pago. A função é sua de comunicar isso. E tem até, aqui no Espírito Santo, tem um caso curioso, que é a Unimed, que ela pede ao cooperado, ela entrega uma folhinha dizendo, já recolhe o INSS de outro lugar se for o caso. Porque é uma forma de ter um controle. Opa, se você já recolhe o máximo, a Unimed não vai recolher do lado de lá. Uhum. Então esse é um controle que tem que ser feito por você. Alguns lugares facilitam isso, mas via de regra, hoje na DocStage o que nós fazemos? Existe o que a gente chama de duplo vínculo. A pessoa tem mais de um vínculo empregatício, seja por PJ, ou carteira assinada, ou pessoa física. A gente comunica ao nosso cliente. Se você trabalha em outro lugar, se você faz residência, manda pra gente o que você recolhe de INSS em outros lugares. A gente orienta o que é, como pedir, o que pedir, para que a gente não recolha mais aqui pela PJ dos nossos clientes. Entendi. E o que eu paguei, por exemplo, 4 anos atrás, quando eu formei, vocês conseguem ter acesso a isso e às vezes pedir para devolver? Exato. Tô precisando mesmo contratar eles. Tá. Não, é legal que... A DocStage é uma empresa que você não paga, né? Você ganha dinheiro pra trabalhar. É isso que eu tô pensando aqui. Meu Deus, Luiz, esse podcast tá quente, hein, Luiz? Tá quente. Cara, eu quero te fazer uma... Eu ia te perguntar até, na verdade, sobre PJ, assim. Que é outra dúvida que eu acho que deve ser uma das mais comuns, né? Até porque, se eu estiver errado do ponto de vista legal, mas acredito que não, tá bem consolidado trabalhar com o PJ do ponto de vista legal. Acho que isso não é mais um problema. Exato. E daí, a gente está se formando, ou tá aí 2, 3 anos de formado. É obrigatório para o médico ele ter uma PJ? Eu vou até te fazer uma pergunta até mais até de opinião, não só técnica. Sim. Você acha que, por exemplo, eu me formei, vamos supor que eu entrei numa outra PJ, numa grande PJ. Ou eu entrei para fiz uma vinculação de CLT e não tenho uma PJ. É legal eu ter uma PJ constituída? Sim. De maneira geral, assim? Mesmo que eu não vá utilizar ela, isso tem alguma dificuldade, algum problema para mim? Não, nenhum. Hoje não existe uma receita de bolo para falar é necessário ou não é necessário ter uma PJ. É muito mais o que o mercado dita do que o que você propriamente vai escolher. Então imagina que meu sonho desde criança é trabalhar na MD. Cara, qual que é a forma que a MD contrata? Eu preciso entender para que eu consiga me basear. Opa, eu preciso de abrir uma PJ para trabalhar? Eu quero trabalhar carteira assinada... eu quero passar no concurso público, eu quero trabalhar no SAMU, que aqui o SAMU é CLT. Então tem como chegar lá, bater no SAMU e falar, cara, aqui é CLT, mas eu quero trabalhar com a minha PJ. Pô, filhão, não dá. Aqui é CLT e ponto final. Então isso é mais o mercado que vai ditar. Legal.
A PJ, ela só vai gerar um custo, além da mensalidade da contabilidade, ela só vai gerar um custo, além das taxas de abertura e regularização de uma empresa também, só vai gerar despesas se você estiver gerando faturamento, ou seja, estiver trabalhando. Então, se eu não emitir nota pela PJ, eu não vou gerar boleto de imposto. Então, isso aí, posso ter minha PJ, ela está dormindo ali quietinha, sem gerar custo, né? Gerar despesa. Legal. E quais são, assim, as diferenças meio... Acho que é uma coisa, uma dúvida que eu sempre tive. As diferenças, do ponto de vista de benefício ou de dificuldade, enfim, entre PJ... Eu vou incluir uma terceira aqui, não sei se cabe, tá? Essa comparação, mas PJ, CLT e cooperativa. Perfeito. Diferença entre PJ e CLT. Pessoa física no geral. Quando pessoa física ou como CLT, você trabalha como autônomo ou como carteira assinada, o percentual de imposto que é cobrado é muito maior. A gente está falando ali nos famosos 27,5% de imposto de renda, mais o INSS. E se você estiver trabalhando como médico autônomo, que é o caso da Unimed, ou se você abrir um consultório e está atendendo aos pacientes, existe um terceiro imposto que é muito ignorado, que é o ISS, que é o imposto da prefeitura. A gente teve alguns casos emblemáticos, a prefeitura de Colatina, por exemplo, também aqui no Espírito Santo, verificou os médicos que eram cooperados da Unimed que não pagavam ISS. Como eles trabalhavam como autônomos, como cooperados, eles... foram notificados para pagar todo aquele imposto municipal ISS que ficou para trás. Então, como pessoa física, é importante você ter em mente esses 3 boletinhos de impostos que você vai acabar tendo que pagar e um percentual um pouco mais elevado. A gente está falando que você vai deixar aí uma faixa de 30 e 30 e poucos % sobre tudo que você está ganhando. É o famoso trabalhei 10 plantões e só levei 7. Nossa senhora. É o Black Friday do governo. Meu Deus do céu. Mas isso pessoa física. Pessoa física, autônomo ou CLT. Tá, CLT também? Normalmente o autônomo, ele tem a responsabilidade de recolher os impostos sobre o que ele ganha. Com o CLT, normalmente quem emprega você que faz o recolhimento desses impostos. Entendi. Que é o que a Unimed faz como cooperativa. Ela já retém o INSS, se você já estiver pagando em outro lugar, se avisa, ele não recolhe, mas o imposto de renda ela já segura ali na mão. Como PJ, você tem a diferença, existem ônus e bônus dos dois lados. Sim, isso. Com carteira assinada, você vai ter vantagem de 13º, férias, você vai ter a contribuição necessária ali para o INSS de acordo com o seu salário, vai ter mais estabilidade, digamos assim. O aviso prévio, existem todas aquelas proteções que a CLT traz. Já como PJ, você paga um percentual de imposto muito baixo. Então a gente está falando que um médico que fatura mais ou menos 10 mil, ele vai ter um custo total de imposto na PJ em torno de 9,5%. É um terço do que você pagaria de imposto como PJ. O que a gente costuma dizer para os nossos clientes você tem que ter uma inteligência financeira muito boa para que você poupe essa diferença de PJ e pessoa física ou carteira assinada, para que você consiga gozar dos mesmos benefícios que a pessoa física tem como PJ. Então, se eu ganho 10 mil e eu pago R$1.000 de imposto ao invés de pagar 3 mil, eu posso guardar esses 2 mil e ter minhas férias, ter um 13º e ter as mesmas proteções. Cara, genial você falar isso. Acho que isso é uma coisa importante, até para a expressão da Ju aqui antes. Não, mas é verdade. Porque eu acredito muito na liberdade, muito mais do que na estabilidade, necessariamente, né? Então... Obviamente, talvez preferencialmente, e acho que isso a minha carreira, a minha jornada é exemplo disso, fica claro isso. Eu sempre entendi mais a ideia de ter a liberdade da PJ, até para mobilidade própria minha de carreira. Sim. Porque às vezes tem um aviso prévio, mas também tem o seu aviso prévio, né? Você também tem que sair, você pedir para sair, você perde... Na CLT, se você pedir pra sair, não sei se eu te falando besteira, mas você perde alguns benefícios eventualmente e tudo mais. Então, assim, eu acho muito mais interessante, do meu ponto de vista, nessa questão, a PJ, porque você me deu mais liberdade de carreira. Obviamente, aí você vai falar, mas também te dá, e aí isso é a parte que eu falei do seu suspiro, que eu achei genial que você falou, porque te dá 20% a menos de imposto, mas se você não souber organizar esses 20%, eles são bons, mas até a segunda página, né? Porque, o que eu quero dizer, Ju? Exatamente isso que o Felipe falou. Se eu ganho 20% a mais, entre aspas, né? Deixo de perder por causa do imposto. Mas se eu tiver aqui algum agravo aí que eu pare de trabalhar, eu fico completamente zerado. Se eu
minha aposentadoria. Não tem ninguém se preocupando com a minha aposentadoria, a não ser eu mesmo. Então, de certa maneira, as coisas são... Esses 10, 20%, essa diferença de imposto não é... Se você só botar no bolso e sair gastando, você tem que saber as consequências disso. Acho que é isso que quis dizer, né? Exato. Liberdade é liberdade até de permitir que você erre por conta própria, né? Eu quero errar, deixa eu errar. Aqui Exato, ótimo, exato. E a grande visão que eu tenho do imposto hoje como PJ e como pessoa física é que, quando você fala em pessoa física, todas essas proteções que uma CLT tem, fundo de garantia e tudo mais, é o governo forçando você a ter uma poupança. Você pode muito bem falar, eu não quero poupar. Os 20% de diferença que eu pago, eu quero viver minha vida. Então, é tua liberdade, é tua escolha. O que a PJ traz bastante sobre isso. Existem formas de você proteger o seu patrimônio, a sua renda. Existem, por exemplo, seguros que protegem a sua renda como PJ. Eu trabalho com PJ, faço 10, 15, 20 mil por mês. Eu posso proteger aquela renda de 10, 15, 20 mil. Se eu ficar afastado por doença ou acidente, eu vou ter aquela renda protegida. Isso acontece. O INSS, ele protege também, mas ele protege até o limite dele, que é R$ 7.500 mais ou menos. Então, se você ganha 30 mil por mês e você ficou afastado pelo INSS e paga o máximo que o INSS permite, você vai ficar afastado ganhando R$ 7.500 por mês. Então, não é algo que te protege a renda equiparada ali. Então, essas questões de liberdade e tudo mais, existem estratégias que a gente consegue, inclusive a gente auxilia os nossos clientes também com isso. Qual que é o estilo de vida que você quer? Um planejamento de vida. Isso que eu ia falar, mas de qualquer maneira é um planejamento. Exatamente. De qualquer maneira vai existir, entre aspas, ou sem aspas, um investimento. Exato. Porque, um seguro, beleza, mas eu vou ter que pagar um seguro. Exatamente. De uma maneira muito mais liberal, né, com mais liberdade. Sim. Foi o que você falou, gostei da sua frase inicial, que eu inclusive posso me dar o luxo, a liberdade de errar. Por isso que eu acredito na liberdade. Sim. Por isso que é a forma que eu acredito muito mais. Mas é só porque, como a gente tá falando pra muita gente que tá desconhecida no começo da carreira, e aí não é assim, eu pago eu faço 10 plantões e pago 3 fica pro governo. Não, então agora na PJ eu vou fazer 10 plantões e 9 fica pra mim. Tudo bem, mas se alguma coisa acontecer, ou você também tem que estar preparado para aquilo. Mas né? eu não entendi, como pessoa física você tem alguns direitos a mais do que o PJ não tem? Quando você tem carteira assinada, você tem alguns direitos que você é um empregado. Mas aí como CLT, eu digo pessoa física, Se você sem ser autônoma, CLT, entendeu? Não, pessoa física autônoma, medicina do trabalho, ou você tem um próprio consultório, não existe proteção. Não existe. Não. Aí isso é o pior dos mundos. Que você paga mais e não tem proteção. Exatamente. Sim. É isso que eu fiquei... Mas quando você compara CLT, que a gente fala, tem seguro, tem 13º, às vezes paga um pouquinho menos em termos de valor ali, salário mensal, mas você tem alguns direitos, e aí quando você compara com o PJ não te dá os mesmos direitos, mas às vezes você recebe um pouquinho mais se você tiver um controle próprio. Eu vou te falar você que às vezes mim, compensa essa CLT, seria isso? Meu ponto de vista de alguém que não sabe muito, nunca soube muito sobre impostos, assim. Eu sempre achei a PJ, vamos dizer assim, mais interessante. Por quê? Porque ela te dá liberdade para trabalhar o quanto você quiser. Sim. Geralmente a CLT você não pode, ou não sei se não pode, mas tem limitações de tempo, de carga horária. Então você não pode sair trabalhando quanto você quiser, assim, sabe? É meio doido, porque ele te limita a uma vida talvez meio medíocre ali, no sentido de médio, assim, de, eu quero trabalhar mais, mas não consegue, você não consegue, não adianta, não vou te dar, até porque você tem que pagar hora extra, tem um monte de... Mas às vezes é porque não é saudável, né? Pode ser também, né? Pode ser, né, Luiz? Quero fazer 48 horas de plantão. Aí o CLT fala, não pode. 48 horas, você sabe que eu sou contra, e até falei isso no Instagram esses dias, então eu não posso falar que é sobre... Tem gente que não deveria fazer e faz 48 horas de plantão. Exatamente. Então, assim, talvez a CLT vem pra cima. Normalmente, novamente, na verdade, é muito mais sobre liberdade, mais uma vez. Legal. Se eu quero ter liberdade de... um CLT dificilmente vai ter liberdade de falar, dentro de um mês eu quero suspender minha agenda por uma semana para fazer uma viagem. Se você é CLT, eu vou exigir às vezes uma jornada, o cumprimento daquela jornada. Não, de segunda a sexta eu quero você aqui de X horário a X horário. Você fica mais engessado. Então é muito mais o estilo de vida. Tem pessoas que gostam muito desse estilo de vida
de ter a vida mais regradinha ali, não, eu sei que eu entro tal horário, saio tal horário, final do mês vai estar ali bonitinho aquilo ali, faça chuva ou faça sol. Tem pessoa que gosta mais do fazer cálculo com plantão. Eu quero trabalhar 3 semanas, trabalhar o suficiente para que a última semana eu esteja viajando. Legal. Então é muito mais sobre cultura de vida mesmo. Ou então, tipo, quero viajar no final do mês, vou acabar de trabalhar aqui uma semana e final do mês eu tô livre pra... Eu gosto da ideia da liberdade. Vamos só passar água aí antes da próxima pergunta, tomar uma água aqui, que eu tô com uma tossezinha enjoada. Você quer falar enquanto eu bebo água? Posso perguntar alguma coisa? Não, eu tenho coisa aqui na agulha aqui, mas fala aí. Em relação a esse seguro que você falou sobre o valor, né? Você falou, é possível fazer um seguro para você proteger o seu dinheiro? Assim, você pode só falar um pouquinho sobre isso, como é que é? Claro. Existem alguns seguros que protegem o profissional. A gente fala muito mais para medicina, então direcionando muito mais para isso. Hoje existem 2 seguros principais que protegem a rotina do médico. Um deles é um seguro que a gente chama de responsabilidade civil, que é um seguro que protege contra processos. É meio que você contrata uma poupança que vai ficar guardadinha ali. Se você for processado, você pode usar o limite daquela poupança, que é o que você contrata, 100, 200, 500 mil. Você vai usar aquele limite para custear todo um problema judicial, porventura aconteça. Precisa pagar advogado, precisa pagar um perito, precisa pagar custas de um processo. Fui condenado a pagar um valor X para um paciente. Aquele valor ali vai até aquele limite que você contrata. É o seguro de responsabilidade civil. E já existe um outro braço, um outro seguro, que é um seguro que protege a renda do autônomo, do empresário, o cara que trabalha com PJ, o cara que não tem uma estabilidade ali de uma carteira assinada, por exemplo. Esse seguro, você precisa comprovar que você tem aquela renda efetivamente. Eu não posso, por exemplo, fazer um seguro dizendo que eu ganho 50 mil, na verdade eu ganho 10. Na hora da seguradora pagar, ela vai exigir que você comprove que a sua renda era de 50 mil. E eles pagam tudo. Se eu ganho 50 mil, existem pagam algumas... o seguro, eles dão 50 mil. Tem algumas... Ô, Luizão, a Ju, cara, Felipe, desculpa, cara. É que você não conhece ainda tão bem, cara. A Ju é zóio junto, cara. O que acontece? Ela já tá querendo meter lá pra seguradora da DocStage lá. Não sei se a DocStage tem seguradora, enfim, daqui a pouco vai ter, tanto tá crescendo, né? Ela já tá querendo mandar assim, ganha 50 mil. Ela vai arrumar uma lesão, Luizão, naquele treino dela que só corre em linha reta. Mas ela vai arrumar uma lesão naquilo. E aí vai chegar pra DocStage, quero meus 50 mil todo mês agora. E vai continuar dando plantão ainda. Vai continuar. Conheço, Luizão, conheço a peça. Desculpa Gabriel, interromper. Para de me difamar em rede pública. Apesar de eu amar sua mãe, tá? A minha mãe. Como é sua mãe mesmo? Ione. Dona Ione, brincadeira, tá? Maravilhosa. Ela escuta todos. Ela escuta todos, sim. Ela e meu tio Vicente. Tio Vicente, um abraço. Tá no inverno, o pessoal tá gripando muito, tá a hora de fazer esse seguro aí agora. É a hora, né? É a hora. Deixa eu passar mal, passo mal em Gramado. Exato. Assim, existe o seguro que protege a renda, cada seguradora tem a sua particularidade, mas via de regra ela vai exigir um tempo mínimo de afastamento. Existem seguradoras que vão... Existem critérios, mas via de regra, assim, resumindo bastante, se você ficou afastado do trabalho por acidente ou doença, a seguradora ela vai custear esse período de afastamento. Alguns seguradores vão limitar o tempo que você vai ficar, pode ficar afastado. Pô, Felipe, eu posso ficar gripado por 3 anos seguidos? Não. Droga! A gente tem um amigo, o Filipão, eu tenho um amigo, cara, não posso falar o nome dele não, mas ele é meu adversário do futebol. Quem acompanha a rede social vai saber quem, mas eu não posso falar o nome dele. Que ele teve uns 7 Covid. Ele teve uns 7 Covid. Só que ele é PJ, ele não tem como ficar afastado, não. Mas ele ficou assim mesmo. E talvez seja por isso que ele tem tido tanto Covid. Porque eu sei que ele tem um monte de seguro. Tô entregando ele aqui agora. Se ele for cliente seu também, você pode ficar de olho. Já depois eu te passo o nome dele. O problema é a seguradora tá ouvindo esse podcast, né, meu? Puta. Laranja. Opa, não era pra falar o nome, não. O cara teve uns 7 Covid. Nunca vi um negócio daqui. Sei que onde foi pagar aqui comigo. Paga seguro, é um bom investimento pra ele, né? Aí, exato. Pra ele é maravilhoso. Eu tenho um amigo também que saindo... Já acabou de responder? Eu interrompi de novo, né? Você recomendaria o seguro? É muito... Antes de ótimo, recomendar... porque a minha fala ia ser boa. Ótimo, gostei dessa pergunta, vai. Tem uma expressão que eu gosto muito de usar, que eu não vou te recomendar a farmácia inteira antes de entender qual que é a sua dor. Então depende muito a forma que você trabalha. Eu não vou indicar a mesma coisa para uma médica que trabalha numa UBS em Alfredo Chaves e conhece todos os pacientes pelo nome.
É a mesma coisa que eu indico para um paciente que trabalha numa UTI na época do Covid, por exemplo. Então são 2 pesos e 2 medidas que vale a pena analisar. Então a gente costuma entender como que é a rotina do nosso cliente para falar, olha, vale a pena, não vale a pena. Mas se você pode dispor desse investimento, quase sempre compensa. Eu polemizar aqui um pouco, porque eu sou meio... Eu não fiz seguro. Na verdade, eu vou te falar onde eu não fiz seguro. Não é nem polemizar porque tu tá querendo fazer, mas eu tava tinha chegado em Vitória, era eu e minha esposa só, que é, na verdade, corroborando com o que você acabou de falar. Era eu e minha esposa só na vida. A minha esposa é médica, minha família ok, tá tranquila, a família dela também, ok, tá tranquila. Cara, quando a gente chegou a ver um pessoal, não sei se eu posso falar o nome da seguradora, Prudência. Uhum. Mas não tem nada demais, foi uma abordagem muito boa, sabe? Vieram, a mulher fez um monte de entrevista comigo, Ju, pra poder saber se eu podia. E aquilo aconteceu. E eu queria fazer o seguro. Uhum. Eu queria fazer o seguro. Ela me vendeu o seguro, ela me convenceu de fazer o seguro, e maravilha. Só que, depois que eu falei, quero fazer, eu comecei a passar por uma etapa de avaliação da Prudential lá, se eu era apto àquele seguro. E aquilo, na verdade, era um start em mim. Falei, cara, se eu sou tão bom, porque ela viu que minha família não tinha não sei o quê, que ninguém tinha problema de saúde crônico, e ela falou, cara, eu falei, cara, isso é tão bom. Se eu sou tão qualificado para ela me segurar a esse ponto, é porque ela acredita que eu não vou morrer. Ou que eu não vou... É claro que ela não tem como garantir isso. Só que isso me deu uma certa... Pode ser uma ignorância da minha parte, mas na ocasião eu falei, cara, foi diferente. Eu vou pegar esse dinheiro e vou guardar. E vou investir, e vou aplicar, eu vou me organizar para que eu tenha o meu próprio seguro. Até porque naquela ocasião, se acontecesse alguma coisa comigo, minha esposa tocava a vida dela. Sim. E não tinha muita demanda, né? Se eu ficasse inválido, talvez, Deus me guarde. Se eu ficasse inválido, talvez ela tivesse aí... Mas aí as famílias poderiam ajudar, apoiar. Sim. E eu falei, bem, não, acho que não é o caso. Mais recente agora, eu comecei a cogitar de novo a ideia de seguro por causa do negócio de filho, por causa de ter tido filho, 2 filhos, então eu comecei a cogitar. E eu fui conversar com um amigo meu, que também escuta todos os podcasts, ele vai se identificar. E ele falou que tem uns 6 seguros. E ele falou, cara, esse é o meu investimento. Eu não fico investindo. Assim, tem investimento de aposentadoria dele, mas ele não... Cara, se acontecer alguma coisa, eu tô segurado. Em vez de eu ficar... A lógica dele eu não achei errada, não. Achei até inteligente, assim. Falou, e você, sei lá, você separa 40% da sua renda entre aposentadoria e reserva sua aqui, segurança. Eu não separo. Eu separo 10 para aposentadoria, 15 para aposentadoria. O resto eu gasto e tô segurado. Se der alguma coisa, minha família, todo mundo segurado. Então, essa foi a lógica dele. Então... não sei porque eu contei a história inteira. Mas é interessante. Mas acho que era pra você trazer essa percepção que você trouxe. Mas bem legal. A sua colocação foi bem pertinente, porque hoje eu acho que o maior problema quando você vai contratar qualquer tipo de serviço é informação. Assim como a Prudential, existem outras seguradoras que fazem o mesmo tipo de seguro, que eles chamam de seguro em vida. Não é aquele seguro que vai focar em você quando você morre. É um seguro que vai focar em você enquanto você está vivo. Tem a Prudential, a MetLife, tem outras seguradoras, Icatu, se eu não me engano, que fazem essa modalidade de seguro em vida. A Prudential em particular, eles fazem todo o seu histórico médico, porque eles congelam a mensalidade na data que você contrata. Então, se você já está todo danificado naquele momento... Danificado é uma boa expressão. Luiz está danificado, Luizão. Só se olhar para a cara dele. Eles vão fazer uma bateria de exames para ver, legal, esse cara não vai me dar, a princípio não vai me dar tanta dor de cabeça. Porque o momento da seguradora apurar se você tem alguma doença pré-existente ali, é naquele momento da contratação do seguro. E aí falando um pouquinho do juridiquês, os tribunais já entendem que se você já tinha uma doença pré-existente e a seguradora ou o plano de saúde ela não teve uma diligência de identificar aquilo quando você contratou, azar é o dela. Entendi. Entendeu? Legal. E a Prudential... Ela tem que fazer um pente fino forte. Exatamente. A Prudential, eu gosto da empresa, assim, já eu também conheço colegas bons que vendem e colegas bons que têm. É um seguro legal que protege muito mais você em vida. Tem a questão, eles têm uma diária, se você ficar internado, você pode contratar uma diária, se você ficar na UTI, você ganha X reais, ficar internado ganha Y.
você pode recuperar o investimento depois de um determinado momento, ou você pode nunca mais pagar o seguro depois de um determinado tempo de investimento. É isso mesmo. É interessante. A gente tem uma live antiga no nosso Instagram, a gente fez com o vendedor da Prudential, ele explica bastante detalhe. Depois a gente bota o link lá na descrição do grupo. É legal, vale a pena conhecer. Informação faz às vezes você contratar ou deixar de contratar. Às vezes se ela tivesse te vendido isso melhor na época, eu tava até hoje com a Prudential. Eu tava até hoje, muito provavelmente. Sim. Na época era coisa de R$1.200. Não, acho que era isso, R$1.200 que ela tava... O que é isso pra você, né, Gabriel? Pô, quem dera que R$1.200 é bastante, pelo amor de Deus, né? Pô, é só uma raça pra cima. Só um like. Pô, quem é influência aqui é você, cara. Eu sou o host aqui, o co-host, que já perdi o papel de host. Eu era o host. Aí ela já meteu pra mim e falou que ela é a carisma do podcast, cara. Eu não falei isso, não. Foi não? Assim, os fãs, né? Cara. Ô, Felipe, mudando o assunto aqui de seguros, eu sou PJ, abri minha conta lá, sou PJ. Para eu receber esse valor, eu recebo por uma conta no banco como PJ. Exatamente. Tem problema de receber com pessoa física? O médico ele não enxerga a PJ como uma empresa de verdade, né? Como é a Magazine Luiza da vida, como é um Carrefour. O médico ele só enxerga a PJ como uma forma de receber um determinado plantão em um determinado lugar. O que é bem errado, né? Ele não trata a empresa da forma que ela precisa ser tratada. Legal. E não pode se confundir em momento nenhum uma coisa com a outra. Por mais que seja você a única sócia, a empresa é só sua, então, bom, na minha casa eu mando, existem algumas questões legais que você não pode confundir uma coisa com a outra. Então, qual que é a forma ideal? A PJ, ela tem que ser usada para receber o que a PJ trabalhou, e ela tem que pagar as despesas da PJ, e o sócio ele vai usar o lucro da empresa. Então imagina o seguinte, você tem lá, deu 30 plantões no mês, R$1.000 cada plantão, ganhei 30 mil, entrou 30 mil pela PJ. Então você emite uma nota fiscal para o lugar que vai te pagar, aquele lugar paga 30 mil reais na conta bancária da PJ. O passo seguinte a isso eu recebi, eu tenho que pagar os boletos de impostos, tenho que pagar a boleta da DocStage, às vezes contratei um plano de saúde pela PJ, enfim, tem algumas despesas. Vamos supor que eu ganhei 30 e gastei 5 mil reais para manter a minha PJ ali e as despesas dela pagas. Sobrou na conta 25 mil reais. A forma de você usar esses 25 mil reais é transferindo para a conta da pessoa física, que hoje no Brasil o lucro ele ainda não é tributado. Você não paga imposto sobre o lucro. Então se você é dona de uma empresa e aquela empresa lucra, você como pessoa física não vai pagar imposto de renda ao transferir esses 25 mil reais para sua conta da pessoa física. Mesmo que fossem 25 bilhões, você ainda não pagaria imposto sobre o lucro. Você já pagou imposto pela PJ, então a pessoa física não paga mais. Existe até na declaração de imposto de renda um lugarzinho chamado não tributado, né? Rendimento não tributável. Que é a mesma coisa da Bolsa Residência, ou aqui no estado também tem alguns sistemas de bolsa, você não paga imposto de renda sobre aquilo, só o INSS no caso da Bolsa de Residência. Então, a forma ideal de usar é a PJ para pagar as despesas da PJ. Quero gastar com alguma coisa? Pessoa física. Transfere o lucro para lá e gasta com pessoa física. Tá. O que pode dar de ruim assim, para a pessoa se ela gastar um gasto pessoal na conta da PJ ou receber pela conta da pessoa física? O que pode dar de errado? Existem algumas complicações. A Receita Federal ela pode entender que aquilo ali não é uma PJ, é simplesmente uma fantasia para você receber como pessoa física. A Receita Federal ela pode desconsiderar que aquilo é uma empresa. Se você tiver algum problema como pessoa física, esse problema ele pode passar para PJ ou vice-versa. Existem algumas complicações que não vale a pena você misturar. Principalmente quando você está no começo da carreira, que a PJ é mais para dar plantão, não é um consultório, não é uma clínica propriamente dito, vale a pena ir criando essa cultura de fazer o certinho, para que quando você tem uma estrutura empresarial maior, você consiga já ter essa mentalidade, essa cultura já bem solidificada na cabeça, de que não misturar as coisas para que as coisas funcionem da forma que precisam funcionar. Acho que uma coisa importante que você falou é sobre dividir o lucro, né? Exato. Você tem que pagar primeiro. Aquilo tem que ser lucro, aquilo tem que configurar lucro. Falo isso porque a gente conhece colegas, até minha esposa, que tem uma PJ dela, coisa, e eu sempre falo que cara, você tem que pagar tudo. Paga. Exato. Vira a competência até do meio, aquilo tem que ser muito bem configurado o lucro, porque de fato é uma empresa, isso não é um jeito de burlar imposto, isso é um modus operandi. Exato. E ele precisa ser respeitado, entendeu, Ju? Senão ele vira só uma... Porque eu tô pensando assim, eu fazia tudo errado. Não.
Mas por ignorância mesmo, Claro, assim, mas a esse gente... podcast aqui Cara, isso tinha que ser colocar falado luz lá aos no ignorantes. 12º período da faculdade. Ó, gente, vocês vão formar essa semana que vem? Tá? Vocês vão fazer uma PJ, vai abrir uma conta no banco, um PJ. Ou não vai abrir PJ. É, mas entendeu? Ninguém conta isso pra vai, gente. tira o INSS, por aí vai. Só momento merchan, a DocStage faz isso, né? Ela pega os recém-formados, na iminência de formar, a gente leva para um restaurante, um barzinho, troca uma ideia sobre todos esses pontos para que vocês pelo menos tenham um norte do que acontece. Mas voltando aqui no que você disse, cara, tem 2 pontos que são extremamente delicados. O primeiro é que você pode antecipar um lucro. Então, se você sabe que você vai ter 5 mil de despesa e você ganhou 30, você pode provisionar aqueles 5 mil na conta e já sacar os 25. Isso é possível de fazer. O que você não pode fazer é sacar o lucro se tiver algum débito em aberto na empresa. Porque a Receita vai dizer, opa, calma lá, não é lucro, você está me devendo, pô, como você está dividindo o lucro? E ela pode entender que aquele lucro não é lucro, entendeu? E aí tributar aquilo como se fosse uma renda da pessoa física. Legal. Tem grosso modo, né? Não, entendi pra caramba. E, cara, assim, eu falei que era pra deixar pro final, mas não quero deixar pro final total, não. Pincelada, assim, porque eu tenho algumas outras dúvidas aqui, mas antes, você começou a falar, pincelada sobre essa reforma tributária, o quanto isso pode... Acho que a gente tem que fazer depois outro episódio, outro encontro, mas uma pincelada da reforma tributária, porque eu não sou extremamente antenado político, sabe? Sim. Não sou. Só que eu tenho visto alguns colegas médicos, em grupos médicos, assim, muito desorientados, assim, diria até como é que fala, em pânico com a reforma tributária. Inclusive, eu arquivei 2 desses grupos, porque eu tava começando a ficar em pânico sem saber nada. Como eu tinha esse podcast, falei, cara, vou arquivar esse grupo até... Não que eu vou chegar lá conversando com eles sobre isso, porque não é meu feitio, mas... Dá uma pincelada, assim, o que você, enfim, a DocStage, enfim, o que vocês têm aí, o que vocês acham que pode acontecer com relação à tributação médica aí, com essa nova reforma? Mais uma vez, a gente como paciente passa por isso também, a gente chega às vezes, passa o mesmo desespero. A reforma tributária ainda está em tramitação, então é algo que a gente não tem uma certeza sobre como será o final dessa novela. Hoje, as principais discussões afetam, vamos tentar trazer os regimes tributários antes, né? As formas de pagar imposto pela PJ. Legal, boa. Isso é uma coisa que eu também não sei. Hoje, quando Sabe você... nem perguntar, né? Sem nem perguntar. Sem errar, né? Sem nem errar. Hoje, quando você abre uma PJ, normalmente tem 2 momentos. Quando você abre a sua empresa, ou entre o dia 1º de janeiro e 31 de janeiro de cada ano, você pode escolher a forma que você paga imposto pela sua empresa. Existem 3 formas, mas uma raramente aplicada para médico, que é o lucro real. E existem 2 formas que habitualmente as empresas médicas acabam optando, que é o Simples Nacional e o lucro presumido. O Simples Nacional, ele é um sistema progressivo de imposto. Então, quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Existem formas de você economizar, mas à medida que você vai aumentando esse faturamento, ele vai subindo. Você ganha até uma média de 180 mil por ano, que daria mais ou menos 15 mil regularmente todo mês. Você teria uma faixa que você pagaria 6% de imposto. Existem outros impostos, né, que você precisa ter no salário como sócio, mas pensando nisso. Quando você passa de 180 a 360 mil por ano, que vai numa média de 15 a 30 mil, o imposto ele vai subindo para 11,2%. E assim vai subindo gradativamente à medida que você vai aumentando. O lucro presumido, ele é um percentual fixo até uma determinada faixa de faturamento, mas a gente está falando ali de uma faixa de 275 mil por trimestre, você vai pagar mais ou menos 16,33% de imposto. Se eu ganho 1.000, 10 mil ou 50 mil, você vai pagar o mesmo percentual. Então você pode escolher o que vai ditar quando você vai para um lugar ou para o outro. Enquanto eu estou ganhando. Se eu estou ganhando mais de 30 mil por mês, já começa, na verdade 30 mil é o ponto de equilíbrio entre eu pago a mesma coisa no lucro presumido e no Simples Nacional. Então é meio que um ponto de equilíbrio. Felipe, eu estou ganhando 50 mil por mês. Qual que é o regime? É Simples Nacional ou lucro presumido? O lucro presumido vai valer mais a pena. Óbvio que existem particularidades, eu estou falando de forma bem genérica. Então você consegue optar por Simples Nacional, lucro presumido, nesses 2 momentos. Felipe, comecei ganhando pouquinho, mas eu sei que em 2024 eu vou bater 50, 60, 70 mil. Dá para fazer a opção do dia 1º ao 31 de janeiro para mudar para o lucro presumido. Para que eu fiz toda essa introdução?
Que, aliás, foi ótimo, era uma pergunta que eu ia fazer. Eu sempre quis saber o que é esse negócio de lucro real, lucro presumido. O real não explicou, porque parece que é mais confuso que o labirinto do Minotauro lá. É tipo isso, cara. O Simples Nacional, você normalmente paga 3 boletos, agora tá mudando para 2 boletos por mês. Um boleto vem os impostos do salário do sócio, que aí entra o INSS, o imposto de renda, e o imposto dos impostos da PJ. Os impostos da PJ no Simples Nacional, eles são todos compilados em um único boleto, chamado DAS. É um boletim que, se você abrir o boleto, você vai ver lá todos os impostos que estão compilados ali. Aparentemente, vai ter um aumentozinho no Simples Nacional, mas você não vai ter muita diferença como no lucro presumido. Eles vão, talvez, reorganizar os impostos ali dentro do boleto do Simples Nacional, mas a gente ainda não sabe como que vai ser o reflexo disso no Simples Nacional. Já no lucro presumido, nós temos um boleto para cada imposto que você paga pelo PJ. São 5 boletinhos que você paga. 3 desses boletos, eles são pagos mensalmente e 2 são pagos trimestralmente. Então você paga todo mês, você paga 3 e de 3 em 3 meses, além dos 3, vem mais 2. Nossa, muito confuso, né? Eu até vi confuso. falando que acho que foi o Partido Novo que se posicionou e falou que é a favor dessa reforma, apesar de ser um partido... E falando que era a favor, principalmente porque a desorganização tributária no Brasil é absurda e desse jeito isso seria algo que melhoraria. Eles falaram em unificar alguns boletos. E aí no lucro presumido, como existem esses 5 boletos, fica mais fácil na hora de você cobrar o médico, o contribuinte, você conseguir mexer no percentual, porque é um boleto isolado. Você não tem como simples, você tem que reorganizar dentro da caixinha própria lá do DAS. Então, no lucro presumido, a ideia é que eles vão mexer nos 3 impostos que vêm mensalmente, que é o PIS, o COFINS e o ISS, que é o imposto municipal. Não existe muita discussão assim, não existe muita certeza no que isso vai acontecer, mas o contribuinte ele pode se preparar, sim, para um aumento tributário dos 2 lados. Não é algo que vai começar a valer para já, é algo que está previsto para começar mesmo na prática em 2026. A gente sentir no bolso o boleto diferente, não é no boleto que vem no mês que vem. Graças a Deus. Vai dar tempo da gente ter esse entendimento melhor, fazer cálculos efetivos. Opa, se eu ganho X reais, quanto que eu vou ter de aumento? É importante ter essa visão. E como é uma questão que essa reforma tributária vai mexer em muita questão constitucional, na própria Constituição Federal do Brasil, vai precisar mexer em leis abaixo da Constituição para dizer, opa, o norte é esse. Por exemplo, é um paciente que está com tal problema. A gente vai ter que começar a enxergar nos bastidores ali, que são as leis abaixo da Constituição, qual que é a melhor forma de regular uma base, e as ramificações ali da Constituição vão vir por meio de outras leis para dizer como que aquilo vai funcionar na prática. É complicado até pra gente. Então é um negócio, assim... Estão falando que é como se fosse um negócio... Estão falando que é um negócio meio iminente, mas não é tão iminente assim não, porque tem tanto trabalho ainda para acontecer, né? Tem. A gente está querendo começar a munir os nossos clientes, parceiros, com informações sobre isso, mas fazendo um disclaimer desde já que nenhuma informação pode ser que a gente fale uma coisa hoje e amanhã é outra totalmente diferente. Exatamente. Porque eles estão mudando o tempo inteiro esse texto, né? Pois é. Tá na Câmara ainda, né? Foi aprovado. Acho que tá na Câmara. Foi aprovado, né? Foi aprovado na Câmara, agora está indo para o Senado. Exatamente. Continua com o grupo arquivado, que é mais negócio. Depois... Não, também esse grupo eu nem gosto dele, não. Tomara que ninguém... Acho que ninguém desse grupo escuta esse podcast, graças a Deus. Ô Felipe, em relação à declaração de imposto de renda, eu nunca fiz a minha declaração, pra ser sincero, eu não sei nem como é que faz. Eu sempre paguei alguém pra fazer. Porque eu acho que, assim, é algo que também a gente ninguém senta, isso eu acho que deveria ser talvez explicado na escola, ensinar a fazer a declaração. A gente não sabe, e se a gente faz errado, a gente ainda é punido pela Receita, né? Exato. E vocês lá também prestam esse serviço de... Na DocSage a gente só não traz a pessoa amada em 3 dias. Caraca, vocês estão combinados, vocês dois? Pô, a Ju tá... Eu quero ganhar um descontar, assim. Exatamente, depois dessa aí você tem que fazer... Falei com você que eu falei que elas vão junto, falei com você. Não, mas assim, é sério, porque a gente não sabe, eu não sei como é que faz, assim, eu sempre paguei alguém pra fazer, pra ser sincero, eu não sei nem se ele faz certo, assim, se me perguntar se isso tá certo, se tem algum erro ali, se ele faz... Eu também não sei, então eu simplesmente confio, passo as minhas informações e ele faz todo ano, e eu só recebo lá o final lá, e eu só passo o olho lá e
Acabou. Dedurar um fato sobre o Eu meu posso estar passado. perdendo dinheiro? Pode perder, sim. Dedurar um Não, fato... você deve também. Eu também devo contar uma história também sobre perder dinheiro. Um fato pessoal meu. Minha mãe fazia minha declaração de imposto de renda. E aí, quando eu comecei a profissionalizar um pouco mais a minha vida profissional, eu contratei um contador e ele falou, rapaz, quem fazia a sua declaração de imposto de renda? Eu falei, minha mãe, ela fez errado a vida inteira. Não. E o pior é que ela ficou uma semana sem falar comigo quando eu contei pra ela, Ah, mas você com fazia tudo certeza. errado. Ela, então faz com o seu contador, então. Faz aí já que ele é melhor. Existem algumas questões que podem passar batidas, mas, via de regra, a Receita era um pouco mais firme ali para estar tudo certo. A gente vive a era dos dados, não dá para fugir disso. E hoje a tendência é que o cerco esteja cada vez mais fechado. O Pix não é um benefício para o cidadão. O Pix é mais uma forma de controle do que você está movimentando, recebendo ou pagando. Então a tendência é que erros sejam cada vez menos tolerados pela Receita Federal. Tô meio preocupada. Tá preocupadíssimo. E que é importante... Você estaria mais preocupado, tá de pânico. O que é importante você ter em mente? Existem centenas de formas de você economizar imposto hoje no Brasil, que é o que a gente chama de planejamento tributário. Então é você analisar como que você trabalha, como que você recebe, e se em alguma dessas formas existe como você enxugar um pouquinho esse percentual de imposto. Sempre tem. A tendência é que o Caixa 2 pare de existir. Graças a Deus, Bota uma porque aí tarjazinha, né, quando eu falar... pare de existir. Por quê? Isso é uma cultura, culturalmente o médico pensa que é muito mais fácil receber dinheiro, que é muito mais fácil não declarar, e às vezes está deixando de uma besteirinha ter uma vida saudável ali perante a Receita. Uhum. Sem contar que dinheiro vive em casa, você perde para inflação, tem riscos, tem dezenas de coisas que podem dar problema. Então, como pessoa física, você consegue economizar muito imposto de renda com um negocinho chamado livro caixa, que é nada mais do que uma forma de controlar o que você ganha e o que você gasta para exercer a medicina. E aqui o que gasta para exercer a medicina, anuidade do CRM, pessoa física, ISS que você paga, contabilidade que você contrata. Gasolina não. Gasolina só vale para representante comercial. Ah, é? Mas gasto que você tem com roupa branca, roupa para jaleco, livros técnicos, congresso, se você tem um consultório, IPTU, aluguel, energia, telefone. Se você não tem um consultório, 20% das despesas de casa também entram por livro caixa. Então imagina, Felipe, ganhei 10 mil como pessoa física e eu tenho 8 mil para exercer a medicina de despesa. Você não paga 27,5 sobre os 10 mil. Você só paga sobre a diferença. Só paga 27,5 sobre 2 mil. Então tá aí uma boa forma de você economizar. Você vai fazendo isso ao longo do ano. Que é justo, né? É até engraçado. Desculpa te interromper, mas lógico, né? É tão louco isso, porque o começo da fala, e é natural a gente falar isso, tem como a gente... se a palavra que você usou foi economizar, pagando menos imposto. Na verdade, não, né? Porque é lógico, né? Se o imposto é uma contribuição, como você mesmo disse, para o sistema, mas essa contribuição é sobre a operação. A renda. Sobre a renda. É óbvio que eu tenho que descontar a operação. Exato. Então, na verdade, é porque a gente não aprendeu a pagar o imposto certo. Na verdade, você está falando, estou pagando o imposto certo. O imposto certo para mim é fazer isso que você acabou de falar e descontar do que tem que ser descontado, não do todo. Porque no fim das contas, quem está sacaneando é o sistema, vamos dizer assim. Porque talvez ele não sacaneie, porque ele te dá ferramentas para... Ele só é assim, se você tá pagando INSS duas vezes... Problema seu. Problema é seu. Mas não paga não pra você ver, né? Exato. Não paga um não, mas se você pagar 2, pô, tá de boa. Quando você lembrar, tá te devolver, mas não vai te devolver do jeito que ele te cobra. Exato. Porque se deixar de pagar, ele vai te cobrar com juros, com multa, com tudo que tem. Mas é legal, eu achei... Bem, continua. Eu tenho uma visão até um pouco diferente. Não, falei. Não. Eu gosto de ver essa visão. Eu faço parte de um instituto aqui do Espírito Santo, que forma jovens lideranças empresariais, e a gente estava no seminário de inverno agora, tivemos um palestrante de fora, que ele subiu uma discussão sobre o bandido estacionário, que é mais ou menos o papel do governo, porque ele não vai roubar você ao ponto de te matar, ele vai roubando ao ponto de ele poder sair, voltar de novo, você produziu mais e ele poder te roubar mais um pouquinho. Ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro dele. Então esse que é o problema. Então não existe essa preocupação de você educar o contribuinte, o médico, para que você faça o certo. Pô, calma, por que eu vou te ensinar a fazer isso e você vai pagar menos imposto pra mim? Pô, tá louco? Cara? Não. Deixa ela lá pagando um monte. Sim. 3 INSS. Pode ser uma teoria maluca da minha cabeça, mas, cara... Na verdade, até corrobora o que eu falei também. Porque, quero dizer, existe
se fosse uma pessoa, existe uma pessoa, um indivíduo, que é o governo, que é o sistema, que é isso, ele, olha, que ele faz igual você do outro lado. Se você... Eu não vou fazer caixa 2, óbvio que não. Mas eu vou olhar aqui um jeito que eu consiga pagar menos pra esse cara. Por quê? Porque eu sei que esse cara ele não é 100% honesto. Se eu pagar mais pra ele, ele não vai me devolver. Ele não vai falar assim, toma de volta, ou você tá pagando errado. Acho que o problema aqui é muito mais isso aí, a característica da máquina, né? De quem governa a máquina aqui, não tô falando de agora, porque imposto não é de agora do Brasil, né? De lá, sabe lá Deus quanto, muito tempo atrás. Mas é legal, entendi sua visão, faz sentido. E a gente, como empresário, que movimenta a engrenagem do mundo, né? Se você pega esse dinheiro que está deixando de ir pro governo, às vezes, não de forma ilícita, mas de forma legal, é um dinheiro que você consegue empregar mais pessoas, investir mais no seu negócio, alavancar a economia como ela efetivamente deve ser alavancada. Esse que é o grande problema, né? Exato, você não tá... O que eu quis dizer é, que eu até ponderei que, assim, é isso aí. Quando você falou, caixa 2 vai deixar de existir, graças a Deus. Isso aí, legal. Sim. Agora, você está olhando em formas de pagar o imposto devido. Correto. Sim. Se eu tenho como fazer o livro caixa, e quando eu faço o livro caixa, eu pago imposto sobre isso aqui. Porque é o lógico. A dificuldade é porque ninguém me ensinou a fazer livro caixa. Ou porque ninguém me apresentou essa proposta, que é o que você está fazendo aqui agora. O livro caixa, o caixa 2 é porque o cara não aprendeu a fazer o livro Exato. caixa. Por isso que acho que é o caixa 2 ali, né? É verdade, é verdade. É engraçado porque se você mudar a lógica, a gente tá falando do governo aqui no caso, e de novo, para não entrar em bolhas aqui, ou em coisa, não estamos falando deste governo, do governo anterior, nós estamos falando da história governamental do Brasil, que é pautada em imposto. Ora menos, ora mais, ninguém é bonzinho. Nenhum governo. Realistas aqui. Sejamos realistas, nenhum governo foi. Toma aqui. Nenhum governo chegou pra você e falou: não, toma aqui que eu tô te devolvendo todos os seus impostos que você me pagou indevido. Ou então, vamos lá na escola, eu vou te ensinar a pagar todos os impostos direitinho. Eu, governo, vou fazer uma ação para pegar todos os médicos e mostrar para ele o que ele tem que fazer. Exato. Nenhum governo fez isso. Então, não existe partidarismo aqui pra gente. Então, o que quer dizer é. Se você educasse, talvez você diminuiria o número de caixa 2 e seria até mais rentável para o governo. Total. Você concorda? Não, isso é a realidade nossa na DocStage. Porque nós temos clientes que construíram patrimônio ao longo de uma vida e vieram de outras contabilidades que falavam, não, calma lá que a gente vai ver o que você vai poder declarar, porque a gente precisa justificar que a sua renda não é compatível com o patrimônio que você tem hoje. E a gente mostra pra ele que, cara, você tem um livro caixa que você não usa, você podia ter declarado seu patrimônio todo. E às vezes a sensação é que, realmente, se eu puder pagar o justo, descontando ali o que foi despesa, fazer a coisa acontecer da forma correta, eu vou declarar a minha renda quase toda. Né? Aliás, vou declarar a minha renda toda. Toda, sim. Eu penso declarando toda, porque às vezes alguma coisa já é retida ali, coisa com a Unimed da vida. Sim. Então eu vou declarar tudo que eu ganho e eu tenho a obrigação de declarar, porque vai ser um percentual justo de imposto. Claro. Não sei se existe percentual justo de imposto, mas eu vou pagar menos imposto, eu vou ter automaticamente o apetite de regularizar a minha vida como um todo. Por isso que eu acho que o Caixa 2 ele tende a acabar quando você acessa informação. Exato. Pô, se eu posso declarar pagando menos imposto, deixa eu declarar. Você não quer fazer, a maioria, né? Não quer fazer o mal feito Isso sabendo... dá mais trabalho. Né? Dá mais trabalho, Exatamente. Não, pô, é igual de... como é que fala? Arrumar nota, essas coisas assim. Pois é. Não existe, cara. Não existe. É muito melhor você fazer a coisa certa, desde que ela seja devida pra você, né? Exato. Fora a tranquilidade, assim, eu não me sinto bem, assim, pelo amor de tranquila Deus. de deitar minha cabeça lá no travesseiro sabendo que eu tô pagando tudo errado. Ju, e tem um lance também de, cara, assim, de ensinar o filho, fazer as coisas fazer a coisa certas, certa, né? né? Por Assim, mais que a gente não concorde, a gente tem que ir pra outros caminhos. Não concordo com esse valor, vamos, sei lá, trocar o governo, votar em outras pessoas. Mas eu acho que se aquilo ali, se a gente começar a fugir das regras, aí vira anarquia. selvageria, né? Melhor coisa que eu brinco com o pessoal, eu falo, é a certeza de que você recebeu o e-mail da Receita Federal e ter certeza que é vírus. Você está vivendo alguma coisa. Nossa senhora, eu recebo toda vez. É vírus, né? Então, a felicidade que eu tenho é poder deletar e falar, isso é vírus. Graças a Deus. Eu tô meio preocupada. Você clicou no vírus. Eu não tenho toda certeza, assim, se é vírus. Não, pô, eu vou ter que conversar com o Felipe depois. Mas eu tive também uma experiência eu me lembro que pegava declaração também, era feita de forma familiar quase, e até um dia que eu devia pagar, sei lá, muito imposto, muito, pagar muito.
Eu falei, caralho, não vou pagar isso não. Falei, não vou pagar isso. A minha mãe, você tá louco, você vai pagar? Se estiver ouvindo isso aqui, Não, calma, vou chegar lá. Aí foi o desespero. Paguei, gente, eu paguei. Vou contar antes. Aí eu fui desesperado. Aí a gente, né, eu fui num outro contador, na ocasião, assim, coisa de 2 minutos, assim, umas 2 horas, ela olhou, tudo, falou, não, você tem que fazer isso. Você tá pagando extremamente errado. O seu imposto, assim, saiu de coisa, sei lá, de 20 mil para 2 mil reais. Sem nenhuma... Maracutaia, pagando, mas olhando exatamente várias coisas. Então, contando essa história, porque é fundamental. E aí eu vou falar um negócio que é minha... Por que eu não sei, tá? Eu tô o tempo inteiro aqui falando que eu não sei e tal. Assim como a gente vai fazer até com vai fazer um podcast sobre investimento, planejamento financeiro, com que é amigo do Rafael, que é o seu amigo também. A gente foi até lá no evento. O Thiago. O Thiago é sensacional. A gente vai fazer até um com ele também. Thiago Riso. Isso. E eu sou assim, é o jeito que eu acredito. Eu tenho que ser muito bom e me dedico muito meu conhecimento a desenvolver meu conhecimento em medicina e também empreendedorismo. Sim, que é o que eu faço hoje, minhas duas frentes, assim. Né, a gente tem coisas de ensino, então eu preciso me dedicar a aprender cada vez mais para poder ensinar melhor, ponto de vista pedagógico e tudo mais. E eu tô contando isso, tô falando isso aqui, por quê? Porque eu acredito que a gente precisa da consultoria. Eu preciso da DocStage, ou qualquer outra que seja. A gente tá falando DocStage aqui. DocStage nem tá patrocinando esse podcast. Ainda, hein? Aí, ó, boa. Agora sim, o jabá que deu certo. Vamos um cafezinho, né? Mas assim, a gente não tá nesse sentido. Mas é fundamental, cara, porque eu não acho que eu lá atrás, ou até hoje, como médico, vou conseguir me aprofundar ao ponto de fazer isso com qualidade e segurança, porque eu tenho certeza que por mais que eu faça, eu quero acima de tudo garantir que seja seguro e você está validado, você é validado, a DocStage, enfim, a sua empresa e, enfim, boas empresas de contabilidade são validadas para aquilo. Sim. Assim como, por exemplo, tem muito amigo que fala, mas você fica pagando para alguém para poder investir para você. Eu falo, cara, mas o cara vive isso, cara. O cara acorda e vai ver a BBC de Londres para saber como é que tá a bolsa lá, porque abriu antes, cara. Sim. Eu não vou fazer isso nunca, cara. Eu não vou ver o balanço financeiro da Apple. Eu não vou fazer, cara. Tem que estudar hemodinâmica. Exato. É aprendizado em T. Você tem que ter alguma parte do T. Isso, óbvio. A sua área de atuação. É importante que na outra você tenha uma noção do que você está lidando ali no dia a dia, mas você não precisa se aprofundar em todos aqueles assuntos. Claro. Você não pode ser um especialista em pintar a parede. Exato. Porque às vezes a hora que você vai pintar uma parede, você pode estar se dedicando para estudar uma outra coisa. Exato. Você pode delegar alguma coisa, contratar alguém de uma área que você não tem. Mesma coisa com a contabilidade. Mas é importante que em qualquer segmento desse, e aí só um adendo, sempre puxar a sardinha pro meu lado, mas se eu quebrar um pé, eu não vou buscar um oftalmologista. Claro. E a gente vê muito isso no mercado. Hoje a gente vive a era também da subespecialização. Legal. Na medicina e em qualquer área. Você vai contratar um advogado para resolver uma questão tributária, você não vai procurar um advogado que acabou de formar às vezes, ou que especializou em direito de família, ou qualquer outra área. Se eu quebrei um pé, eu vou procurar um cara que é especialista em pé. Da mesma forma que a contabilidade parece que é só emitir uma notinha, um boleto. Não. Existe um universo todo dedicado para uma análise da contabilidade de tributos para médicos. Da mesma forma que existe um cara que é especializado em padaria, um cara que é especializado em comércio internacional, então comércio exterior. Então é muito importante que haja essa assessoria, mas que seja uma assessoria também, a DocStage ou outras empresas especializadas em médicos que tem no mercado. Mas quando eu te conheci, rapidinho, a gente se conheceu lá pelas redes sociais, depois... Foi o primeiro jabá, te levei pra jantar, então tá valendo aí como patrocínio. Não foi não. Foi não. Você mandou uma mensagem no Instagram. Eu fui lá na sede atual, quando você tinha mudado pra essa sede. Exato. Estavam crescendo. Tinha uns 40 meninos de 15 anos trabalhando lá. Tudo montando um aplicativo, Tô falando isso porque tô brincando, mas é que assim, é uma empresa jovem, né? Informatizada, tecnológica, isso é massa. E eu fui lá e já fiquei impressionado, inclusive com o que você falou isso, com a quantidade de gente que tava lá trabalhando. Sim. Impressionou. E na ocasião eu falei isso pra ti, assim, quando a primeira vez, eu falei, cara, eu acho sensacional porque você está se especializando. Eu não conheço nenhuma, tá? Se tem, eu não conheço.
uma empresa que tem um DNA tanto, uma empresa de contabilidade, que tem um DNA tão especializado para médico como vocês, assim. Então, fico muito tranquilo também de falar, e aí acho que a questão da especialização, né, da subespecialização, faz todo sentido também por isso, porque é óbvio, eu tenho que saber alguma coisa. Sim. Até pra saber se tá tudo certo, né? Sim. Mas não dá, cara, pra poder eu querer... é o jeito que eu penso na vida. Pra eu querer fazer isso, é igual você falou da parede. Não adianta. Eu preciso saber se o cara tá pintando a parede errada, mas eu não vou conseguir pintar igual ele, jamais. Não vou. Exato. Tem alguns casos que são curiosos. Eu não lembro se foi o Andrew Groove, que era da Intel. Eu tava lendo esses dias um livro que tava falando contando esse caso. Um médico diagnosticou ele com câncer. E ao invés de acatar o tratamento, ele se dedicou durante 2 ou 3 anos a pesquisar sobre aquele câncer. Se tornou mais especialista do que dezenas de outros médicos que estavam assessorando ele. E ele escolheu qual era o melhor tratamento para ele com base nos estudos dele. Legal. Mas são pessoas fora da curva. Sim. Via de regra é interessante sim, a gente conhecer como funciona. Eu quero empreender, eu quero montar uma clínica, um consultório. É importante você ter um pouco, pelo menos o básico, noção de gestão, de controle, saber o que medir um dado ali da sua empresa, saber um pouquinho de direito do consumidor para atender bem o seu público, entender um pouquinho sobre o direito do trabalho, para você saber como você contrata um funcionário, o que você pode, quais são os limites que você tem, mas não dá para você se especializar em tudo. É importante que você tenha a noção do controle, não ser uma caixa preta. Você tem que pelo menos ter uma janelinha ali que você consiga ter um pouco de luz ali naquela caixa, para que você não fique tateando ali dentro. Perfeito. Eu acho que o melhor é em relação à preocupação. Eu não quero me preocupar o quanto eu quero ter alguém que eu confie. Exato. Que eu posso falar, olha, faz aí meu imposto, eu vou dormir tranquilo aqui, sem preocupação. E se por acaso receber o e-mail da Receita, eu ter a quem recorrer, né? Assim, aí você quer... culpar, né? Exato. E é importante falar, porque as pessoas, elas não... A maioria dos médicos, muitas vezes vão olhar isso como uma despesa, como você falou. Não é uma despesa, na verdade é um benefício. Mas no primeiro momento... Não sei como é que é a sua percepção disso, porque isso acontece a gente vai acontecer em outras áreas nossas aqui. Que no primeiro momento o médico, igual eu falei do meu caso aqui, vamos supor que eu fui lá, não me lembro como é que foi, mas eu ia pagar 20 mil reais de imposto, o contador fez eu pagar 2 mil e me cobrou 2 mil. Pô, no primeiro ano foram 16 mil reais de lucro. Só que no segundo ano a minha percepção é, poxa, 2 mil reais pra esse cara. Sabe, ele já sabe como é que é pra não pagar. Não, vou pegar, vou dar um jeito, vou pegar o que ele fez ano passado e vou copiar. Sim. E aí você começa a ter a cauda do valor, da percepção de valor das pessoas, ela é muito, muito limitada. Isso é um problema, eu acho que a gente vive aí no empreendedorismo. Eu acredito muito, Filipão, que o que é core do seu negócio, você tem que saber estar dentro. Então, tipo, a gente faz aqui ensino e gestão. Eu não consigo, e tem o MedNote de tecnologia. Eu não vou terceirizar o meu time de desenvolvedor. Entende? Eu não vou terceirizar o meu time de professor. Mas eu vou terceirizar o meu time de contabilidade. Porque por mais que seja core, porque por mais que seja fundamental no negócio, poxa, se eu tiver que trazer todo mundo, toda a estrutura para cá, isso eu acho que a sua empresa começa a crescer demais em passivo. Sim. E no fim das contas você está desviando o foco, porque você está tendo que cuidar desse time todo de contador aqui, do que é é uma energia gasta desnecessária, né? O problema não é nem energia. Uma empresa, aí mudando o foco mais para o empreendedorismo, a empresa são três... fluir, né? A empresa ela é baseada em 3 pilares, no meu ponto de vista. Pessoas, processos e ferramentas. Perfeito. Você tem que ter pessoas boas para tocar cada setor. Se você não tem como gerir aquela pessoa, você não tem o know-how, conhecimento para gerir um time de contabilidade interno, pode ser sensacional você ter uma contabilidade interna. Pode ser muito mais, a depender do porte da empresa, pode ser muito melhor. Recentemente eu tive no Instituto do Coração. A gente estava batendo papo, tive uma reunião com gestores e, cara, eles têm a operação toda interna. Sensacional. Porque o fluxo que eles têm ali de faturistas, por exemplo, tem 4 faturistas. Então é um fluxo que eles possuem ali de demandas diárias que demanda esse time. Mas existe alguém especializado na gestão desse time. Não é médico, que tem expertise em fazer a gestão de um time de faturista, fazer a gestão de um time contábil, que torna aquela operação mais dinâmica ali na ponta da faca. Se você tem um time de desenvolvedores e não entende nada de desenvolvimento, você tem que ter alguém que vai liderar esse time.
Porque senão dá problema. A verdade é essa. Sim. Então a gente precisa começar a entender em que momento a gente é mais saudável terceirizar do que você ter interno ou o inverso. Hoje um dos serviços que a gente tem na DOC é a terceirização de financeiro. Então o cliente que ele tem uma clínica ou o médico recém-formado mesmo que não quer pagar os boletos, a gente tem um serviço que a gente acessa a conta do médico e faz o pagamento de todos os boletos para ele. Ou no caso de uma estrutura maior, a gente atende hoje uma clínica de medicina do trabalho que eles estavam com uma dificuldade enorme de gerir contratos, cobrança desses contratos, emissão de nota fiscal, se certificar que aquele contrato foi pago ou não. Eles tinham uma estrutura com 4 pessoas no financeiro, ninguém para gerir esse time financeiro, ou seja, não sabia se o que eles estavam fazendo fazia sentido, se tinha o número correto de pessoas, se tinham menos pessoas ou mais pessoas, e a empresa sempre estava desorganizada financeiramente. Aí o que eles fizeram? Terceirizaram para a gente, só precisava de um funcionário, os outros 3 foram realocados em outros setores. Hoje a gente tem um controle e uma gestão, e a empresa hoje lucra muito mais que ela lucrava, porque tem um controle ali na ponta da faca. Porque a gente consegue fazer essa gestão. Então, se você não tem alguém para gerir, cara, você vai botando dinheiro no ralo ali. Às vezes essas decisões mais estratégicas aí no dia a dia. Né? A gente vai entrar... eu adoraria até, na verdade, porque você é um empreendedor, a gente conversou no começo, a gente acredita no empreendedorismo, a gente é empreendedor, sempre fomos aqui, o DNA da MD, o grupo MD em si, e se a gente ficar aqui, a gente vai ficar mais 2 horas de podcast falando sobre empreendedorismo, legal. Que inclusive a gente pode até marcar trazer uma outra pessoa, mais uma pessoa contigo, pra gente poder conversar sobre empreendedorismo. A gente não entrou na parte jurídica também. Nem entrou na parte jurídica, né? A especialidade dele, a formação dele ainda lá no começo eu falei que é advogado, direito médico, posso ser presa lá no meu plantão? Você provavelmente. Lisão, provavelmente, foca nela. Provavelmente ela pode ser presa no plantão. Olha lá, olha a carinha dela. É brincadeira, gente, a juizinha médica. É à toa que ela tá aqui do nosso lado, né, Luizão? Cara, Ju, mais alguma, assim, dúvidas sempre tem, muitas, mas alguma que você quer trazer quente aqui? Não, eu vou conversar com ele daqui a pouco. Bom, essas são muito particulares, né? Filipão, antes de agradecer e finalizar, como que a turma encontra a DocStage, como que a turma encontra você, enfim, dá todos os seus canais aí pra gente. Hoje a nossa rede social, o Instagram, tá lá, @DocStage, consegue ter um contato com a gente. O nosso site, docstage.com.br. Nesses 2 canais, todo mundo consegue entrar em contato. Para quem é aqui de Vitória, a gente fica na Rua do Cabecos, é um ponto de referência. Mas para quem é casado, é na frente do Cerimonial Oasis. Já deu, graças a Deus. Eu nem sei onde é Cabecos, não, nem sei, graças a Deus. Acontece com frequência. A gente está sempre disposto lá a tomar um cafezinho, bater um papo. Uma dos nossos maiores valores é gerar realmente simplicidade e comunicação clara com o cliente. Legal. Então, independentemente de ser cliente nosso ou não, é uma satisfação tremenda a gente mudar um pouco, contribuir pelo menos um pouquinho para conscientizar a classe médica dos direitos, fazer o certo sempre ali. Então, quiser trocar uma ideia, bater um papo lá, tomar um café, é só jogar a conversa fora mesmo, que gosta de falar, né? Não, e eu sou testemunho disso, o Felipe são muito receptivos lá, assim, são receptivos no sentido de você não tá lá só para vender. Sim. Se o cara vai lá e você acabou de falar, tiver dúvida, você vai atender ele igual, são bem bacanas. Eu já participei de eventos. Valor, cara, isso é bom. Eu já participei de eventos. Acho que é a mentalidade do novo empreendedorismo brasileiro, acho que é esse caminho. É isso? Muito bom. Ju, gostei. Quer falar mais alguma coisa? Não. Depois a gente vai fazer uma vinheta aí, o Luiz vai fazer uma vinheta com as redes sociais nossas aí. A gente vai ficar falando a rede social, eu tenho o falador oficial da rede social, que é o Rafael Melo. Ele não tá aqui hoje. E só que ele nunca lembra, ele bagunça, ele embola tudo, as coisas. Aí a gente vai fazer uma vinheta pra ele poder parar de errar. Você tá com saudade do Rafa? Não, hoje não. Você viu que a gente teve uma conversa calorosa hoje. Beleza? Pessoal, Filipão, muito obrigado. Obrigado pelo recado, obrigado por tudo que você falou. DocStage é realmente aí uma empresa de valor, de muito valor para a sociedade e para a medicina. Então, eu recomendo para todo mundo poder olhar, ir lá, conhecer, acho que faz muito sentido. E já fica o convite para um 2º, 3º, 4º, para a gente conversar, organizar alguns eventos aí também, porque acho que é um conhecimento de muito valor que muito médico precisa e a gente está vivendo momentos aí da saúde nebulosos em alguns aspectos. Eu acho que todo esse esclarecimento que você trouxe aqui vai ajudar muita gente mesmo. Eu que agradeço o convite aí, é um prazer estar com vocês tocando essa ideia. E o convite não foi feito formalmente não, mas se quiser, dependendo do engajamento da galera, as dúvidas, é um prazer pra gente estar aqui e vamos junto. Legal, vou fazer o seguinte,
Eu vou deixar... Inventamos agora, tá? Se eu tiver errado, depois a gente corta aqui. Vou deixar um formulário aqui no link do YouTube, no link do Spotify. Vou deixar também lá no Instagram, fazer uns stories e tal, para o pessoal se cadastrar e para que se quiser mais dúvidas, tiver mais dúvidas, a gente faz de novo, ou um podcast, ou um evento, alguma coisa, a gente já junta essa turma. Pode ser? Eu sabia que ele ia topar, ele não... Sozinho a gente vai mais rápido, junto a gente vai mais longe. Aê, garoto! Depois dessa vai embora, viu? Luizão, solta a vinheta aí, Luizão. Abraço, pessoal. Tchau, valeu.